Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 10. Vamos terminar ele hoje? Não vamos, ele é muito extenso. Então vamos demorar 2 ou até 3 aulas, eu acredito, para terminar este capítulo. Mas eu vou insistir nele porque ele é muito importante, principalmente para conseguir acompanhar o conteúdo do segundo ano. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês pensem. Qual a primeira coisa que vem à mente de vocês quando vocês pensam em ferro? Será que a maioria pensou nisso aqui? Uma barra de ferro? Ferro sólido, com esse aspecto metálico. Mas todo mundo aqui, em algum momento, já escutou alguém falando: você tem que comer mais ferro, ingerir mais ferro para ser saudável. E você, com certeza, não imagina que essa pessoa está se referindo a esta barra de ferro, certo? O que ela está se referindo? Veja aqui, nós temos um vaso sanguíneo, dentro dele temos os nossos glóbulos vermelhos, certo? Que são encarregados de transportar o oxigênio. E como que eles conseguem transportar esse oxigênio? Dentro do glóbulo vermelho, eu tenho uma molécula que se chama hemoglobina. Ela é basicamente pura proteína com algumas pecinhas, digamos assim, alguns grupos dentro, que não são exatamente apenas proteína. Nós chamamos eles de grupos M. Cada hemoglobina tem 4 grupos M. E se você for dar um zoom nesse grupo M, você vai perceber que bem no centro dele, aqui na figura, nós temos ele representado com essa cor vermelha, meio amarronzada. Bem aqui no centro, isso aqui é um cátion de ferro. Como ele tem uma carga 2 positivo, nós dizemos que ele é um cátion bivalente, porque tem carga no valor de 2. É ele o responsável por transportar as moléculas do gás oxigênio que você inspira. Se você tem uma carência deste cátion no seu organismo, no seu sangue, você vai ter deficiência no transporte de oxigênio. E é por isso que, por exemplo, algumas pessoas assim que têm um quadro anêmico um pouco mais acentuado, elas vão recorrer a medicamento. Você vai ingerir esse remédio, que aqui eu tenho aqui como exemplo, o sulfato ferroso. Quando o organismo ingere isso aqui, esse composto, ele vai separá-lo, porque ele quer apenas o cátion de ferro. Então aqui temos uma outra forma que o ferro pode estar presente na natureza. No óxido de ferro, no hidróxido férrico. E o que são essas coisas que eu estou mencionando? São basicamente aquela ferrugem que se forma em cima do ferro. Por que isso acontece? Porque que com o tempo, o material de ferro, por exemplo, ele se desgasta, você pode até perceber furos nele, e ao mesmo tempo nós observamos essa fina camada meio amarronzada, alaranjada em cima do ferro. Acontece o seguinte: aqui nós temos um material qualquer de ferro, e aqui do lado nós temos 2 moléculas de água e uma molécula do gás oxigênio. O que essas moléculas vão fazer? Ao se aproximarem do ferro, elas vão roubar os elétrons do material de ferro. Ao fazer isso, os átomos dessas moléculas de água e de oxigênio vão se desmontar, se desligar e vão se organizar novamente para, com esses mesmos átomos, formar 4 ânions hidróxido. Por outro lado, nós sabemos que o ferro ele perdeu seus elétrons. Quando você perde os seus elétrons, você vira um cátion, certo? E esse cátion já não fica unido ao resto do material de ferro, ele vai sair. E é por isso que nós vemos corrosão nesses casos. Esse cátion de ferro vai sair e vai reagir com os ânions de hidróxido, para primeiramente formar o hidróxido ferroso, porque neste caso aqui o ferro tem uma carga 2, só que este hidróxido ferroso ele vai continuar reagindo com a água e com o gás oxigênio que tem no ar, e ele vai acabar se transformando em hidróxido férrico, porque neste caso o ferro vai ter uma carga 3. E é esse hidróxido férrico que é essa camada meio alaranjada, amarronzada, que nós vemos cobrindo o nosso material de ferro. Então vamos ver aqui. Como que eu teria que representar a equação dessa reação que eu acabei de explicar? Primeiramente, nós temos aqui o nosso ferro sólido.
Após a reação química, nós sabemos que ele vai ter perdido 2 elétrons e virado um cátion bivalente. Quando eu estou descrevendo uma substância perdendo elétrons, eu digo que essa substância está sendo oxidada. Aqui eu estou representando a oxidação do ferro. Aqui embaixo, nesta outra equação química, nós vemos o oxigênio reagindo com 2 moléculas de água e ganhando 4 elétrons. O resultado dessa reação vão ser 4 ânions de hidróxido. Quando isso acontece, quando a substância ganha elétrons, nós dizemos que aconteceu uma redução. Ah, professora, mas que nomes estranhos! Por que quando ganha elétrons é redução e quando perde elétrons é oxidação? Nós já vamos ver isso mais para frente. Aqui temos a equação geral de tudo o que aconteceu. O ferro que reagiu com o oxigênio, que reagiu com a água e que no final acabou formando o meu hidróxido ferroso. Todas as reações de combustão que nós já aprendemos, elas são todas reações de oxirredução. O combustível é sempre a substância que é oxidada, que perde elétrons. E o comburente é sempre a substância que vai roubar esses elétrons, é a substância que será reduzida. Essa substância nós chamamos também de substância oxidante. O nome oxidação passou a ser usado porque, antigamente, achava-se que esse tipo de reação só ocorreria com a presença do oxigênio. Só depois, muito mais tarde, que nós acabamos descobrindo outros tipos de oxidação. Mas o nome já estava muito difundido e acabou ficando mesmo. Já o nome redução tem a ver com a redução do número de oxidação, ou NOx. Nossa, mas que palavrão, o que é isso? Eu não quero deixar esta aula muito longa, então o número de oxidação será o primeiro assunto que iremos abordar na próxima aula. Gente, presta atenção bem nessa história. Engenheiros do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, constataram que o xixi está colocando sim em risco a estrutura de pelo menos um viaduto na zona sul de Teresina. A urina penetra através do concreto e chega até o aço, onde acontece o processo de oxidação. E aí ele perde totalmente a funcionalidade. Como vocês puderam ver na reportagem, substâncias ácidas também são fortemente oxidantes. Um dos problemas da chuva ácida também é que ela vai deteriorar grande parte dos materiais com os quais ela entra em contato. Ah, beleza, professora, mas tudo bem. Sabendo disso, eu consigo encontrar explicações para os fenômenos que eu observo. Mas, além de eu entender esses fenômenos, do que me serve? Serve para me pagar de intelectual? Que aplicação que isso tem no mundo prático? Uma das aplicações mais evidentes dessa nossa capacidade de fazer previsões e de manipular essa dança de elétrons, esse doa e rouba de elétrons que aqui nós observamos acontecer, é graças a essa nossa habilidade que nós conseguimos hoje construir baterias e gerar eletricidade de muitas outras formas.